Hoje vocês vão finalmente entender o futuro que Akira Toriyama deixou escrito para Dragon Ball Super. A animação parou em 2018 com o fim do Torneio do Poder, mas a história continuou no mangá, que é a continuação válida para a história original. Porém, mesmo aqueles que nem leram o mangá vão conseguir compreender esse vídeo aqui tranquilamente. Afinal, os detalhes de futuro abrangem aspectos que já foram apresentados tanto em Dragon Ball Z quanto no começo de Dragon Ball Super, e neste vídeo vou explorar aspectos inconcluídos da história de Dragon Ball pra gente poder entender o que vai acontecer no futuro. E claro que eu não vou considerar só a história, como também a palavra de Akira Toriyama, tanto em entrevistas quanto em databooks, e todas as suas declarações, porque aí sim a gente tem uma palavra de quem realmente começou tudo isso, embora já não esteja mais entre nós. Mas antes de continuar o vídeo, venho lhe apresentar a comunidade do Universo Z no Discord. Lá teremos muita conversa, torneios de Sparking Zero, torneios de artes, teorias e muito mais. Então venha fazer parte, basta um clique e o link tá aqui embaixo na descrição. E vamos ao vídeo. Para começar, o ponto-chave de tudo é que Akira Toriyama tem um sucessor, e esse sucessor é Toyotaro. E ele atualmente tem uma grande responsabilidade de finalizar o Dragon Ball Super conforme Akira Toriyama queria. Afinal, Toyotaro sempre teve as ideias de Akira Toriyama à sua disposição, e é evidente que os aspectos de Dragon Ball Daima, a temporada que está sendo lançada atualmente de Dragon Ball, influenciarão o futuro do mangá de Dragon Ball Super, tanto é que quando o Dragon Ball Daima lançou, o Dragon Ball Super mangá parou. Afinal, a próxima saga do mangá de Dragon Ball Super tem a ver com conceitos que foram apresentados pela primeira vez no Dragon Ball Daima, e são coisas novas em relação à história canônica de Dragon Ball. Toyotaro, o sucessor de Akira Toriyama, é uma pessoa já conhecida dentro do nicho de Dragon Ball. Ele foi o responsável por fazer o icônico mangá de Dragon Ball AF no passado, que pode não ser o melhor, mas foi o fã mangá de Dragon Ball que mais marcou todas as gerações. Mas ele não fazia esse mangá sozinho, ele fazia com outro cara chamado Young Didi, e apesar do Young Didi ter uma qualidade de arte tão boa quanto a do Toyotaro que foi escolhido. Muitas pessoas acreditam que isso aconteceu porque o Young Didi acabou fazendo ilustrações adultas de personagens de Dragon Ball, o que acabou queimando com a produção original. De qualquer forma, Toyotaro é o escolhido e o responsável pelo legado de Akira Toriyama, e também transformar o final escrito por Akira Toriyama em realidade. Mas como a gente pode saber o que vai acontecer? Primeiro, o próprio Toyotaro já falou que não irá desconsiderar o final de Dragon Ball Z. E o que isso significa? Vamos relembrar. Eu sei que quem assiste ao canal frequentemente já sabe disso, mas muitas pessoas não sabem que Dragon Ball Z tem uma saga que se passa 10 anos após a derrota de Majin Buu. E o Dragon Ball Super tem um pequeno trecho onde Goku aceita o dinheiro do Mr. Satan, que se passa 6 meses após a derrota de Buu, e aí um intervalo de 4 anos. Então o Dragon Ball Super se passa bem antes dessa saga, que se passa 10 anos após a derrota de Buu, e acontece no Dragon Ball Z, chamada Saga do Mundo Pacífico. Dentro da cronologia original, este ainda é o ponto mais avançado da história, desde a época do Z até hoje. E vocês devem reparar que esses 10 anos entre a derrota de Buu e a Saga do Mundo Pacífico deixaram uma lacuna, e o Dragon Ball Super é responsável por contar a história do que aconteceu nessa lacuna. E como vocês viram, ele começa de fato, na Saga Bills 4 anos após a derrota de Majin Buu, e nesses 6 anos que sobraram, vão desenvolvendo Saga do Renascimento de Frieza, Saga Torneio dos Deuses, Goku Black, Torneio do Poder, Moro, Granular, Super Hero e por fim, a introdução de nova saga que estamos tendo agora no mangá de Dragon Ball Super. Então desses 6 anos até agora, se passaram mais ou menos mais uns 3 anos, e a gente pode saber disso analisando a idade da Pan, que na Saga do Mundo Pacífico já é uma criança mais crescida e só agora que está sendo no Dragon Ball Super. Mas onde estamos agora na cronologia precisamente? Bom, digamos que falta mais ou menos um ano para chegar na Saga do Mundo Pacífico, onde Goku finalmente vai começar a treinar Ubi e muita coisa ali aconteceu apesar do episódio do Z não mostrar, porque muitas coisas que aconteceram precisarão ser adaptadas, como por exemplo, a Bulma fala que ela não vê Goku há muitos anos, já que no Dragon Ball Super ela viu Goku há pouco tempo, e várias outras pequenas coisas, mas tudo isso dá para adaptar, especialmente porque o Toyotaro falou que não vai descartar. Então vocês sabem agora onde o Dragon Ball Super parou. Então atualmente, como os personagens estão? Sendo bem breve, atualmente Frieza é o mais forte do universo, tendo a transformação de Black Frieza. Gohan ganhou uma transformação que é praticamente tão poderosa quanto o instinto superior, a forma bestial, embora não tenha passado ainda em tantos testes. Vegeta liberou também uma nova forma chamada Ego Superior, que é extremamente poderosa e é o poder dos deuses da destruição, ele consegue utilizar o Hakai também. Já Broly ficou por muito tempo no planeta Vampa, o planeta de onde ele tinha vindo, porque quando Gogeta foi dar o Kamehameha, Attilai fez esse desejo para ele voltar, e por lá ele ficou até recentemente, onde ele começou a treinar com Goku e dominou o Super Saiyajin finalmente. Goten e Trunks também resolveram voltar a batalhar, porque começaram a gostar de super-heróis e já estão adolescentes, um pouco mais velhos, e é daí que a história de Dragon Ball Super parte a partir de agora rumo ao seu final. E tudo começa em Dragon Ball Daima. Sim, o novo Dragon Ball que está sendo lançado na Netflix, Crunchyroll e tudo mais. Lá, diversos conceitos novos foram explicados, como por exemplo, que a origem de toda a vida dos 12 universos, antigos 18 universos, vem de um lugar chamado Makai, e quem criou toda a vida foi um ser chamado Majin Raimus, e ele já é um ser meio velho e tem uma aparência similar a de Zenhou. Talvez ele também tenha criado o próprio Zenhou para administrar o que eles chamam aqui
de Mundo Exterior. Os seres de uma raça chamada Glind foram responsáveis por supervisionar setores do universo. Daí surgiram o Kaioshin do Norte, Sul, Leste, Oeste, Kaiô do Norte, Sul, Leste, Oeste e os Supremos Kaiôs e Kaioshins, que são basicamente os deuses da criação em contrapartida aos deuses da destruição, que são basicamente imortais e muito poderosos que podem limpar toda aquela vida que não é desejada dentro do universo. Beleza, agora que sabemos de onde partir, vamos ao futuro de Dragon Ball Super. Para começar, o Dragon Ball Super está desenvolvendo principalmente sagas no universo 7. Era esperado que depois do Torneio do Poder começassem a desenvolver sagas nos outros universos, como o forte universo 11 de Jiren, o universo 6 de Kiabi, Caulifla, mas isso não aconteceu. A saga Moro, ou saga do prisioneiro da Patrulha Galáctica, acontece no próprio universo 7, e se refere a um personagem muito poderoso que, em teoria, sempre teria existido no universo 7, mas não tinha sido apresentado, pois tinha tido sua magia selada pelo Dai Kaioshin. Nessa saga, a gente tem a reintrodução do personagem Ubi, que aqui, cronologicamente falando, tem a sua primeira aparição em Dragon Ball. Exato. E ele aparece na saga do Mundo Pacífico. Então, eles não começaram a desenvolver os outros universos ainda porque não tinha sentido. Afinal, o universo 7 ainda precisava ser desenvolvido. E apresentaram o Ubi. E o poder que ele conseguiu dar pro Goku, em forma de energia, foi tão grande que superou os poderes de todos os Guerreiros Z juntos, incluindo o próprio Vegeta. Porque a energia do Ubi era incrível. Afinal, ele é a reencarnação do Majin Buu maligno, que é a parte do Majin Buu que tem os maiores poderes mágicos. Então, possivelmente o Ubi tem um potencial maior do que todos os outros personagens, porque o Majin Buu nunca tinha treinado e tinha um poder absurdo. E a gente vê os Majins ali em Dragon Ball Daima e nem eles conseguem chegar ao nível do Majin Buu. Então, ter o poder do Majin Buu e ser a reencarnação do próprio Majin Buu é algo incrível que obviamente não aconteceu à toa. Aconteceu porque o Goku foi lá no Ema Daioh, que é o responsável por distribuir as almas no pós-morte, e falou pra devolver a alma do Majin Buu pra Terra, pra que ele pudesse lutar com ele novamente. E é por isso que Goku é tão interessado em Ubi. Ubi será um personagem extremamente importante pro futuro de Dragon Ball. Afinal, falta apenas um ano pra Goku começar a treiná-lo, e daqui a pouco, Ubi será o responsável por ser o protetor da Terra, porque outros personagens podem ser protetores da Terra, mas o Ubi é um terráqueo puro, então isso faz bastante sentido. Só que é claro, tem muita coisa pra acontecer ainda neste um ano, e é ali que provavelmente Vegeta e Goku irão se preparar pro que vai acontecer no futuro. Na saga do Mundo Pacífico, Goku usa uma faixa branca, o que significa nas artes marciais orientais como se fosse o último estágio de evolução, não em todas as artes marciais, mas algumas. Provavelmente ali, Goku deve ter ganhado aquela faixa branca por ter finalmente dominado o instinto superior. E é claro que o Akira Toriyama não pensou isso naquela época, mas olhando pro agora, é uma coisa que faz sentido. E Vegeta está aprendendo com Bills. E está claro que o poder de Vegeta está muito alto, e ele é um legítimo candidato a Deus da Destruição. Neste um ano, ele pode inclusive se tornar um Deus da Destruição. E assim, teremos Goku com a técnica dos anjos e Vegeta se tornando um próprio Deus da Destruição, coisa que talvez não tenha acontecido na saga do Mundo Pacífico, mas um pouquinho depois. E agora, com esses novos poderes e novos patamares, Goku e Vegeta precisarão explorar os universos para ter novos desafios, já que o instinto da raça guerreira Saiyajin é sempre não rejeitar uma boa luta, buscar por batalhas. E nisso temos incluso a exploração do universo 6, porque Vegeta prometeu que iria ao universo 6, lá no Torneio dos Deuses, e no mangá de Dragon Ball Kakumei, que é feito por fãs, mas é um fã-mangá muito bom, essa saga do universo 6 toda acontece. Inclusive, se você quiser ver, tem todos os capítulos do Kakumei aqui no canal em apenas um vídeo. É só você procurar um vídeo de 3 horas e 22 minutos e o Kakumei é um mangá incrível. Então se você tá com sede de Dragon Ball, mas não tem novas temporadas e novos mangás, veja o Kakumei porque vale muito a pena. Muitas pessoas acham melhor do que o Super. Mas daqui a pouco, Dragon Ball Super terá a oportunidade de superar a saga do Kakumei, também tendo uma exploração do universo 6. Depois, a revanche de Goku contra Jiren, porque claro, o Goku também quer lutar contra o Jiren novamente e esse personagem aparecer seria muito interessante, especialmente porque a gente não sabe quem é o vilão que matou o mestre do Jiren, Gichin. Esse vilão tá solto por aí, ele pode ser muito forte até ser um vilão de arco em algum momento, então uma saga do universo 11 seria muito legal e ter vários universos possibilita isso, assim como uma exploração geral de universos não específicos, mas que podem trazer algum desafio para Goku e Vegeta em alguma saga que podem imaginar. Ok, mas não é nesses universos que o maior segredo de Dragon Ball está guardado, e sim nos universos que foram isentos do Torneio do Poder porque tinha um nível mortal alto demais para participar. Eles não foram isentos porque os guerreiros são necessariamente mais fortes, e sim porque seus governantes, Deus da Destruição, fazem um ótimo trabalho, tendo um, entre aspas, IDH mais alto entre todos os universos. Mas apesar do nível de poder deles não ser necessariamente superior em quesito poder de luta, é lógico pensar que eles também devem ter os guerreiros mais poderosos, já que a qualidade dos universos, dos planetas, etc. é superior. Então esses universos isentos devem ter os oponentes finais, porque Goku e Vegeta agora já estão chegando em patamares superiores. Goku superou um mortal que superava seu Deus da Destruição, o Jiren. Isso é falado no anime, mas no mangá é bem mais enfatizado de que sim, em termos de combate, o Jiren é mais forte do que Belmont. Partindo disso, os próximos desafios têm que superar os níveis de Deus da Destruição, como Frieza Black pode inclusive superar, o que vai levar à superação de Bills, deixando como única opção de desafio
desafios para Goku e Vegeta, os mortais mais fortes que os deuses da destruição. Mas isso acontecer não é nenhum problema. Jiren, por exemplo, seria o candidato ideal para Belmont, mas ele recusou ser um deus da destruição e aí passou para topo. Ter uma pessoa mais forte que um deus que se recusa a ser deus, na verdade, é um recurso muito interessante para trazer novos antagonistas e pode servir muito bem. Então, de acordo com as entrevistas, materiais originais de Dragon Ball, databooks e todas as pistas da história, é para aí que a história vai. Desenvolver um pouco mais do multiverso que foi introduzido agora em Daima, a possível exploração dos universos, incluindo os universos isentos, e o desenvolvimento de Goku e Vegeta por seus próprios caminhos, além do desenvolvimento do Broly e de Gohan. E você pode perguntar, mas e a saga Frieza Black, que é realmente o futuro mais próximo de Dragon Ball? Se você quiser ver isso, veja aqui meu vídeo prevendo o final de Dragon Ball Super, onde eu falo do final da saga Frieza Black, como ela vai se desenrolar, clique aqui, que é muito importante. Se você curte Dragon Ball, se inscreva aqui no canal, isso também vai ajudar bastante, e não esqueça também de ir no servidor do Discord que eu deixei na descrição. Muito obrigado pelo apoio de vocês, te vejo no próximo vídeo, fico por aqui e fui!